Olá para você, eu sou Larissa e esse é o Prós em Família. Nessa série atual, a gente está discutindo com você sobre assuntos que são considerados tabus, que são considerados complicados de se falar em sociedade e de se falar em família. E a gente queria hoje conversar sobre orientação sexual. Na semana passada falamos a respeito de identidade de gênero e muita gente acha que são assuntos equivalentes, que são a mesma coisa, mas não são. Não se trata da mesma coisa. Identidade de gênero tem a ver com como você identifica enquanto pertencente a um gênero socialmente convencionado. Gênero masculino, gênero feminino, ou tudo que está aí nesse intervalo. E a orientação sexual está relacionada a como você vive a sua sexualidade, para onde o seu desejo se orienta. Se você orienta o seu desejo para alguém do mesmo gênero, nós vamos chamar a sua orientação de homoorientação ou de homossexualidade. Se você orienta o seu desejo para alguém do gênero diferente do seu, nós vamos chamar essa orientação de heterossexualidade ou heteroorientação. No meio desses dois polos, a gente tem outras expressões sexuais possíveis. Nós vamos ter, por exemplo, a bissexualidade, e a bissexualidade tem um desejo orientado tanto para pessoas do mesmo gênero quanto para pessoas do gênero diferente. E aí, tem uma questão que nós precisamos discutir muito seriamente, que é a sexualidade de alguém não é uma opção. A pessoa não opta por ser homo ou hétero orientada. Por isso que a psicologia vai usar a palavra orientação e não opção. Significa que nós estamos tratando de uma condição do sujeito, de uma condição do desejo. Ou seja, se tratasse de uma opção, possivelmente ninguém optaria. Porque no nosso caso, na nossa sociedade, a homossexualidade implica em uma série de consequências sociais que são bastante complicadas para a pessoa, porque envolvem tudo isso que a gente está falando: agressividade, hostilidade, e em alguns casos, assassinato, inclusive. O Brasil é um país bastante hostil com qualquer sexualidade fora do padrão. Mas especialmente aí em se tratando da homossexualidade e mais ainda da homossexualidade masculina, nós temos um país muito agressivo. Então a gente precisa entender que a orientação sexual é uma condição, por isso o nome orientação. Não se sabe quando, nem como, nem por que as pessoas se orientam de uma ou de outra maneira. Há bastante teorias a respeito e, portanto, a psicologia como ciência não tem uma opinião consensual a respeito disso. Há estudos aí fora do país, inclusive, sobre a genética da homossexualidade, mas nada disso está comprovado ainda. Portanto, não podemos falar de uma transmissão ou de uma hereditariedade. Significa que se você é homossexual, não necessariamente seus filhos serão, tá? Então, a gente não tem como atestar uma hereditariedade, uma transmissão genética disso. Possivelmente, quando a gente fala de condição, possivelmente estamos aí no campo daquilo que a psicologia, a medicina e outras ciências da saúde não explicam, porque não há uma relação unilateral ou uma relação linear de causalidade, tá? Então é preciso entender que não se trata aí do seu filho ou da sua filha terem escolhido o caminho da homossexualidade. Isso simplesmente acontece com a pessoa, assim como acontece com a heterossexualidade. O desejo aparece, como aparecem outros caracteres, como aparecem outras definições na vida da pessoa, o desejo sexual será orientado também dessa maneira. Então, nós não estamos falando de algo que deliberadamente a pessoa escolhe. A única coisa que ela pode escolher é se ela vai assumir isso socialmente ou não. O desejo estará lá. Portanto, a gente não vai ouvir falar em cura gay como algo que cientificamente seja possível. A psicologia, inclusive,
está proibida por lei, psicólogos, psicoterapeutas estão proibidos por lei, pelo código de ética da nossa profissão, de fazerem de fazerem uma reorientação sexual. Então, além da heterossexualidade e da homossexualidade, nós vamos ter possibilidades de expressão sexual variadas. Nós vamos ter bissexuais, nós vamos ter assexuais, nós vamos ter pansexuais, tá? Nós vamos ter demissexuais. Essa nomenclatura varia bastante e a intenção de apresentar uma nomenclatura ou de nomear isso, entre outras coisas, é de dar visibilidade para o fenômeno. É da gente mostrar socialmente que não existe só a heterossexualidade como padrão e a homossexualidade como desvio. Entre uma coisa e outra, nesse campo aí, nós temos uma série de expressões sexuais possíveis, tá? E às vezes é difícil para as pessoas entender. Por que alguém é bissexual? Por que ela não escolhe? Porque ela não tem que escolher. Ela não tem que escolher. Essa, primeiro, é, como eu disse, uma condição, é uma orientação de cada pessoa. E segundo, a gente não deveria ter que estabelecer para as pessoas padrões de exclusividade. Ou você é hétero ou você é homo. Hoje se reivindica muito, e aí especialmente entre os adolescentes, essa geração que está surgindo agora, se reivindica muito a possibilidade de um gênero fluido e com isso de uma orientação sexual também fluida. Ou seja, as pessoas não entendem mais que elas precisam se definir exclusivamente. Significa que elas podem viver a bissexualidade de uma forma muito mais natural, muito mais apresentada socialmente, com tranquilidade, do que acontecia há 10 ou 20 anos atrás. Então a gente tem muito a aprender com essa geração e nós precisamos realmente despatologizar a ideia de que essas outras expressões sexuais, elas seriam manifestações doentes ou elas seriam aberrações. A gente precisa pensar que o conceito de heterossexualidade, ele tem uma marca histórica, ele aparece há pouco tempo, então nós vamos ter uma data aí estimada do século XIX. Antes disso, esse conceito técnico de heterossexualidade não existia. Ele passa a existir para definir um padrão que é social, que é fruto de uma convenção social. Portanto, nós vamos entender que do ponto de vista da natureza humana, a diversidade e as possibilidades múltiplas de expressão sexual são completamente plausíveis, são esperadas, assim como a gente tem manifestações diferentes nos bichos, na própria natureza de um modo geral. Nós vamos ter, entre outros animais, né, fora da espécie humana, nós vamos ter manifestações e expressões de uma sexualidade que não necessariamente envolve macho e fêmea. Significa com isso, gente, que se você percebe algo em termos de orientação sexual no seu filho, na sua filha, que seja diferente da expectativa que você fez, dê liberdade ao seu filho para conversar, para expressar. Não force a barra. Isso não é algo que o seu filho ou a sua filha possa mudar, porque isso não faz parte de uma opção possível. Tá bem? Vamos conversando mais sobre isso. Deixa aqui o seu comentário, o quanto isso te parece possível de conversar, de sustentar num diálogo, tá? Fica conosco, nós vamos continuar na nossa série Desconstruindo Tabus e a gente quer você aqui, tá bom? Vem prosear com a gente. Um beijo e até a próxima.